Fala galera da Rock City, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre truck. Vou explicar mais ou menos um pouco da função deles, mais pra quem tá começando aí, quer saber um pouco mais sobre os trucks, tamanhos, modelos, formatos e tudo mais. Vamos aí! Os trucks, basicamente falando, eles servem para segurar as rodas no skate, né? Tem bastante importância com relação à estabilidade do skate, se você usa o truque mais frouxo ou mais apertado, enfim. Então o truck é isso, o truck nada mais é do que um eixo que segura os rolamentos e as rodas no seu skate. E a partir disso você começa a definir e escolher qual truck ideal para o seu rolê. Com relação a qual truque escolher para o seu skate, a gente começa definindo qual tamanho. Você tem que saber mais ou menos a modalidade que você quer andar ou anda, observar isso e aí você consegue escolher. O tamanho do truque, ele é o tamanho do T, que ele forma aqui, o tamanho do eixo. Geralmente aqui no Brasil são medidos em milímetros, tem muitas variações, desde 129, 139, 149, seria isso 139 milímetros de truque, né, dessa parte aqui. Se você anda mais street, precisa de um skate mais leve também, você pega um truque um pouco menor. Talvez um truque 129, 129 milímetros ou 139, 139 milímetros de eixo. Se você anda um pouco mais overall, também quer um pouco mais de estabilidade e não se importa de ter um skate um pouco mais pesado, você pode escolher um truque um pouco maior, de 139, 149, 159 e até mais em diante. Para escolher o tamanho, você também tem que ver qual é o shape e o tamanho de shape que você usa. Geralmente, os trucks de 129, 129 mm são para shapes de 7.5 a 7.8, 7.9 polegadas. Se você usa um shape a partir do tamanho 8, você pode usar um truck 139 mm. Aí você pode usar um shape 8, 8.1 ou 8.25. A partir desses tamanhos você já começa a usar um truck mais largo e provavelmente com um shape mais largo você vai estar andando também em transição. Os tamanhos para um shape de 8,5 em diante já são os trucks de 149, 149 mm. E conforme você vai montando o seu skate mais largo, vai aumentando também o tamanho do truck. Então influencia muito. O tamanho do seu shape e o tamanho do seu truque. A ideia é sempre manter o tamanho do truque bem rente ao tamanho do shape, não ficar nem um pouco maior nem um pouco menor, sempre manter ele rente. Então no meu caso eu tenho um shape 8,5 e aí uso um truque 149. Se você usa um shape 8, talvez um truque 139 fique legal e já fique bem rente ao shape aqui. Referente ao tamanho de truck também, é importante lembrar que os trucks têm variação de altura. E aí você começa a definir a altura do seu truck a partir do tamanho de roda que você usa. Se você usa uma roda um pouco maior que 54, se você já usa uma roda 56 ou 58 e aí por diante, você tem que usar um truck alto. No caso esse Indy aqui já é um truck alto, já dá para colocar uma roda um pouco mais larga, no caso da minha que é uma 56. Se você usa rodas menores, que são mais recomendadas para o street, você pode usar um truck mais baixo. Nesse caso, esse Venturi aqui é um truck baixo. Você consegue usar uma roda 54, 52, 50 mm. Essas são as rodas recomendadas para um truck mais baixo. Lembrando que os tamanhos de altura e de largura, você vai escolher sempre a partir do seu rolê. Então se você anda na modalidade street, você vai precisar de um skate um pouco mais leve para mandar as manobras de giro. Então o ideal é estar sempre com umas peças um pouco menores, que vai deixar o seu skate mais leve. Já se você anda mais overall, um pouco street, transição também, mini ramp, talvez um bowl, dá para aumentar um pouquinho o seu skate. Usar um shape um pouquinho mais largo, um truck um pouco mais largo e uma roda um pouco maior também, que vai ajudar em velocidade e também em estabilidade para andar em transição. Já se você anda só em bowl, o legal é sempre ter um skate um pouco maior e mais largo para ajudar bastante em estabilidade
e também para você sempre ter segurança na hora de mandar as manobras. Lembrando também que os tamanhos de trucks variam muito, porque hoje em dia não tem um padrão estabelecido. Então você vai encontrar trucks 146, 133, trucks altos, trucks médios, trucks baixos. Então vale você ficar de olho, sempre atento na hora de escolher e comprar o seu truck e tá sempre observando qual modalidade que você está andando ou quer andar. Um componente que é bem importante nos trucks também são os bushings, os amortecedores. Os amortecedores têm variações de tamanho e também de maciez. Quanto mais macio, mais mole o seu truck e mais liberdade para movimentos você tem. Mas com isso você perde um pouco de estabilidade. Quanto mais duro o amortecedor, mais fixo e mais firme é o seu truck. E aí você tem mais firmeza nas manobras, porém um pouco menos de movimento. Outra coisa que é importante nos trucks também é que hoje a gente encontra os trucks roll-on, os trucks vazados, que ficam mais leves. Eles são com uma furação, geralmente aqui no eixo direto e também no parafuso central. Nesse caso ele é um truck não vazado, então ele é um pouco mais pesado do que um truck roll-on, que seria com essa furação no parafuso central e no eixo. Outra coisa que também é um componente do truck são os parafusos de base. Os parafusos de base geralmente variam de tamanho e também o encaixe, se é o aperto com chave Phillips ou com a chave Allen. No meu caso, eu uso um parafuso simples de tamanho médio e com um aperto Phillips. Você pode escolher como você preferir, o aperto já não tem tanta diferença, mas o tamanho tem uma importância interessante, que se você usa os pads, o pad ele é um componente também do truck para você botar embaixo e distanciar um pouco mais o truck, deixar ele um pouco mais alto e mais distante do shape, caso você queira botar uma roda maior, enfim. Então, consequentemente, botando um pad, você precisa de um parafuso de base maior também. Vale lembrar que quanto melhor o parafuso, maior a durabilidade dele. Então você consegue às vezes usar um parafuso de base em várias trocas de shape sem estar se preocupando em ter que estar comprando outros, enfim. Na hora de você montar o seu skate, começar a fazer a manutenção do truck com relação aos apertos, você tem que tomar alguns cuidados. Quanto mais você aperta a porca do eixo, fica mais duro, mais fixo, então você tem menos movimento. Então você pode estar analisando isso, apertando e vendo se fica bom ou não. A porca da roda, ela sempre tem que ficar bem rente com o eixo. Nunca apertar demais até pressionar o rolamento, porque assim pode estar forçando o rolamento, perdendo o movimento e giro da roda e também pode causar de estar estourando um rolamento ou outro. Então tem que ficar atento nisso também. É basicamente isso. A gente quer passar aqui nesses vídeos as noções básicas de como escolher. A intenção é ajudar você a escolher o truck ideal para o seu rolê. Sempre fique atento aos tamanhos, aos modelos, formatos, a altura do seu truck, a largura do seu truck e também fique atento e observe sempre o rolê que você está fazendo. Porque a modalidade que você anda, o jeito que você anda, interfere muito no modelo de skate e nas peças que você tem que comprar. Então fique atento e sempre que precisar conte com a gente. Os trucks você encontra em rockcity.com.br. Você pode acessar também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que a gente vai deixar tudo aqui embaixo. Você pode se inscrever no nosso canal também e sempre que precisar da gente entre em contato, beleza? É isso aí, esses foram os trucks aqui na Rock City. Falou!